Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 181. Sarutobi Hiruzen se viu imerso em completa escuridão. Ele tentou interromper seu fluxo de chakra para dissipar a técnica do portador da escuridão, mas foi inútil. Sem outras opções, Hiruzen agarrou seu cajado de adamantino com força, segurando-o defensivamente na frente dele. De repente, uma dor lancinante percorreu suas costas, forçando-o a cambalear para a frente. Reagindo instintivamente, Hiruzen golpeou para trás com seu cajado, mas ele não atingiu nada além do ar. Antes que ele pudesse se recuperar, um soco forte atingiu seu abdômen. Trovão voador. Estrondo. 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 Uma saraivada de pancadas surdas ecoou enquanto o corpo de Hiruzen se tornou um saco de pancadas para Tobirama Senju. Em meros momentos, o terceiro Hokage estava todo preto e azul. Mesmo depois que Tobirama parou de atacar, Hiruzen permaneceu no lugar, agitando seu cajado descontroladamente com olhos inchados, semelhantes aos de um panda. Ha. Sarutobi Hiruzen perdeu a cabeça? O segundo Hokage parou a meio minuto, e ele ainda está se debatendo lutando contra o ar. Humilhado. Completamente humilhado. Sarutobi parece nada mais que um macaco fazendo truques para a diversão do segundo Hokage. Este é supostamente o Hokage mais forte? Não é de se espantar que ele tenha evitado o campo de batalha. Então todos esses títulos eram apenas autopromoção? A reputação inteira desse cara é construída em mentiras. A vontade do fogo. Mais como a vontade de uma fraude. A plateia não conseguiu segurar o riso enquanto assistia à humilhação de Hiruzen. A disparidade de habilidade entre os dois combatentes era impressionante. Isso nem é uma competição. O poder do segundo Hokage é simplesmente avassalador. Sua maestria em técnicas de liberação de água e a velocidade do deus voador do trovão estão no mesmo nível do Flash amarelo. Você não ouviu o que o segundo Hokage disse antes? Este corpo reanimado só pode usar 60% de sua força original. Como aluno de Tobirama, Hiruzen deveria estar bem ciente do poder de seu professor. No entanto, ele ainda ousa se chamar de Hokage mais forte? Sem vergonha. A exibição de Tobirama deixou muitos ninjas boquiabertos. Mesmo operando com pouco mais da metade de sua força, ele facilmente se classificou entre os mais fortes do mundo ninja. Onoki e as expressões escureceram. Embora eles desdenhassem o personagem de Hiruzen, ele ainda era um ninja de nível Kage, um dos mais fortes. No entanto, aqui estava ele, sendo brincado por um Tobirama reanimado. Graças a Deus Orochimaru era um ninja desonesto de Konoha. Caso contrário, apenas a técnica Edo Tensei seria o suficiente para dar-lhes pesadelos. Hiruzen, pare de se envergonhar, a voz de Tobirama interrompeu a zombaria. A escuridão desapareceu, e Hiruzen se viu cara a cara com a expressão calma de Tobirama e os olhares zombeteiros da plateia. Sobrecarregado, Hiruzen caiu no chão ofegante. Seu corpo tremia, seus dentes cerravam e um soluço ameaçava escapar. A humilhação era insuportável. Ele prefere suportar um tormento sem fim em uma masmorra do que enfrentar essa desgraça. A imagem que ele tanto trabalhou para manter durante toda a sua vida foi destruída. Isso era pior que a morte. Como chegou a isso? Ele era o Hokage. Sensei, você descansou o suficiente? É hora da sua partida contra o primeiro Hokage. Orochimaru sorriu diabolicamente batendo palmas enquanto o corpo de Hashirama se movia para frente involuntariamente. Vendo o estado lamentável de Hiruzen, o coração de Hashirama se suavizou. Hiruzen, eu vou pegar leve com você durante nossa luta, ele sussurrou. Eu só vou usar ataques básicos. Só tente chegar perto e me selar. Dessa forma você pode vencer. Hiruzen congelou, então um lampejo de esperança reacendeu em seu coração. Derrotar o lendário, Deus Shinobi certamente restauraria parte de sua reputação. Quanto à luta anterior com Tobirama. Bom, perder para o professor não foi tão vergonhoso assim, certo? Revigorado, Hiruzen girou seu cajado de diamante com determinação renovada. Na minha luta anterior, eu estava me segurando por respeito ao meu professor, ele declarou. Mas desta vez eu darei tudo de mim, primeiro Hokage. Observando a performance dramática de Hiruzen, o rosto de Mirai se contorceu de espanto. Que atuação impecável. Nenhuma falha. Se o mundo ninja realizasse um Oscar de melhor atuação, ele votaria em Sarutobi Hiruzen. Suas habilidades de atuação e falta de vergonha eram inigualáveis. Hashirama, por outro lado, sorriu gentilmente. Tudo bem, macaco. Prepare-se, estou indo. Hiruzen bufou friamente, segurando seu cajado com força enquanto avançava em direção a Hashirama. Ele planejou selar o primeiro Hokage rapidamente e garantir uma vitória decisiva. Conforme Hiruzen se aproximava, Hashirama reuniu seu chakra. Batendo palmas, ele lançou seu ataque. Estilo madeira, natividade de um mundo de árvores. Uma onda de chakra vibrante rompeu, e o chão se abriu quando enormes tentáculos de madeira dispararam no ar, preenchendo toda a barreira em um instante. Hashirama, você... Hiruzen xingou. Isso não deveria ser um ataque básico? Que parte dessa floresta avassaladora era básica? O coração frágil de Hiruzen quebrou mais uma vez. Enquanto os tentáculos de madeira se fechavam de todas as direções, Hiruzen balançou seu cajado desesperadamente. Mas a madeira era muito dura e cresceu rápido demais. Em poucos segundos, Hiruzen foi enredado, amarrado a um enorme tronco de árvore. As videiras drenaram seu chakra, deixando-o completamente impotente. O público ficou boquiaberto, surpreso com a rapidez com que a luta terminou. Hashirama coçou a cabeça, perplexo. Espere, a batalha já acabou?
Tudo que ele fez foi usar um movimento básico. Capítulo 182. Hashirama não poderia ter imaginado. Com apenas o mais básico de seus poderes, ele derrotou Sarutobi e Hiruzen instantaneamente. Se a força de Hiruzen era realmente tão escassa, o que lhe deu a confiança para agir com tanta autoconfiança a poucos momentos? Afinal, Hashirama nem sequer havia usado técnicas como advento de um mundo de árvores floridas, técnica do dragão de madeira, humano de madeira, verdadeiras várias milhares de mãos ou arte sábia, portão do grande deus. Tobirama soltou um leve sorriso de escárnio, sua expressão beirando desdém. Seu irmão mais velho, naturalmente despreocupado, sempre falhou em compreender o vasto abismo que separava suas habilidades das dos outros shinobi. Hipocrisia e engano, este é o seu 10º pecado. A voz de Orochimaru ressoou na área, listando cada um dos crimes de Sarutobi e Hiruzen. A multidão, inicialmente atordoada pela demonstração de poder de Hashirama, voltou à realidade com a declaração cortante de Orochimaru. Ele é muito forte. Então esse é o poder do deus shinobi? Não é de se espantar que ele tenha encerrado a era dos estados combatentes. Derrotar instantaneamente um shinobi de nível Kage com um Kekkei Genkai de tal magnitude é assustador. Diante desses dois Hokage, como Hiruzen poderia descaradamente se chamar de o mais forte? Em meio aos murmúrios de dúvida e espanto, Sarutobi Hiruzen fechou os olhos em desespero. Preso pela liberação de madeira, ele não conseguia nem tentar seu exídio. Tudo o que conseguia fazer era fingir a morte em silêncio. Tendo alcançado seus objetivos imediatos, Orochimaru controlou Hashirama, colocando-o em movimento mais uma vez. Orochimaru, o que você está planejando? Tobirama perguntou em voz baixa, seu tom ríspido. Lambendo os lábios com um sorriso serpentino, Orochimaru respondeu, ora, vou aproveitar esta oportunidade para destruir Konoha, é claro. Um sistema decadente como este não tem o direito de persistir. As expressões de Hashirama e Tobirama endureceram simultaneamente. Embora eles não se importassem com a vingança de Orochimaru contra Hiruzen, a destruição de Konoha era outra questão completamente diferente. Irmão, você consegue se libertar do controle do Edo Tensei? Tobirama perguntou esperançoso. Hashirama balançou a cabeça, seu rosto calmo. O controle exercido por essa técnica é forte. Só posso liberar cerca de metade do meu poder usual. Libertar-me não é uma opção. Ao ouvir isso, Tobirama ficou visivelmente ansioso. Se eles não conseguiram se libertar do controle do Edo Tensei, quem em Konoha poderia detê-los? Hashirama, por outro lado, permaneceu imperturbável soltando uma gargalhada. Tobirama, nós já estamos mortos. Esses assuntos devem ser deixados para os vivos lidarem. Frustrado pela atitude despreocupada de Hashirama, Tobirama só conseguiu suspirar exasperado. Enquanto isso, no centro da área, um grupo de shinobi, incluindo Raikage e Utsushikage, começou a recuar. Ao verem seus líderes fugirem, os shinobi restantes de outras vilas rapidamente o seguiram. Em instantes, apenas os shinobi de Konoha permaneceram nas proximidades. Droga! Orochimaru, aquela cobra desprezível, por que descontar na vila? Exatamente. É tudo culpa do Hiruzen, e ele já pagou o preço pelos seus crimes. Nós também somos vítimas. Este é o fim de Konoha? Com o primeiro e o segundo Hokage trabalhando juntos, quem poderia detê-los? O desespero nos rostos dos shinobi de Konoha aumentou quando eles se lembraram do poder avassalador de Hashirama e Tobirama, capazes de subjugar os clãs em guerra de uma era inteira. Em meio ao clamor, alguém gritou, não se esqueça, temos Mirai-sama. É isso mesmo. Se alguém pode fazer isso, é Mirai-sama. Você está falando sério? Mirai pode ser forte, mas mais forte que o primeiro e o segundo Hokage? É da liberação de madeira que estamos falando. Enquanto as vozes de dúvida e esperança se misturavam, Namikaze Minato deu um passo à frente, franzindo a testa enquanto se dirigia a Uchiha Mirai. Mirai, eu posso enfrentar o segundo Hokage. Posso não vencer, mas posso segurá-lo. Uchiha Shizue ecoou o sentimento. Mirai, lutarei ao seu lado. Conte comigo. Nós também. Olhando para Minato, Shizue e os outros membros do clã, Mirai simplesmente balançou a cabeça, com uma expressão calma. Não há necessidade de sacrifícios desnecessários. Vocês todos devem recuar com os outros. Eu posso lidar com isso sozinho. Mas, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ao ouvir a determinação inabalável na voz de Mirai, os shinobi de Konoha ficaram cheios de admiração. Eles não conseguiram deixar de olhar para a figura imóvel de Hiruzen, desejando poder arrastá-lo para testemunhar como é a verdadeira liderança. Vão agora. Mirai os incentivou, acenando para que fossem embora. Esta era uma oportunidade perfeita para consolidar sua reputação, e ele pretendia aproveitá-la sozinho. Depois que todos recuaram, Hashirama rompeu a barreira com uma explosão de liberação de madeira. Vendo Mirai parada sozinha, Tobirama zombou. Um pirralho Uchiha arrogante. Você acha que pode nos parar sozinho? Mirai apenas sorriu e acenou com um único dedo. Venha descobrir. O gesto enfureceu Tobirama, que imediatamente formou selos de mão. Liberação de água, onda cortante de água. Um fluxo de água de alta pressão, capaz de cortar rochas sólidas, avançou em direção a Mirai. Estrondo. Um escudo de osso apareceu de repente, bloqueando o ataque sem esforço. É esse? Shikotsu Myaku? Os olhos de Tobirama se arregalaram em choque. Esta era a Kekkei Genkai do clã Kaguya de Kirigakuri. Como um Uchiha a possuía. Meio sangue? Mirai ignorou a expressão atordoada de Tobirama e abaixou seu escudo ósseo. Segundo Hokage, se isso é o melhor que você tem, não se envergonhe.
Recuperando-se, Tobirama lançou outro ataque. Liberação de água, explosão de mordida de dragão de água. Um enorme dragão aquático rugiu enquanto avançava em direção a Mirai. Com um leve movimento, areia dourada caiu da cabaça na cintura de Mirai, formando uma parede que bloqueou o ataque. Colidir. Água espirrou por todo lugar, encharcando Tobirama enquanto ele olhava incrédulo. Primeiro Shikotsumi Aku e agora liberação de magnética. A linhagem inteira desse pirralho é uma mistura de Kekkei Genkai. Capítulo 183. Com um suspiro pesado, Tobirama suprimiu os pensamentos improváveis que corriam por sua mente. Sua expressão escureceu. Embora ele não tivesse ideia de como o jovem Uchiha diante dele possuía tamanha multidão de Kekkei Genkai, uma coisa era certa. Este oponente não era um inimigo comum. Rapidamente formando selos de mão, Tobirama gritou. Técnica do portador da escuridão. Enquanto uma leve perturbação mental o atingia, os lábios do Uchiha Mirai se curvaram em um sorriso desdenhoso. Segundo Okage, tentando usar um genjutsu tão desajeitado na frente de um Uchiha? Sério? Ele inclinou a cabeça ironicamente. Ou talvez, você acha que eu sou tão incompetente quanto Sarutobi Hiruzen? No instante em que ele terminou de falar, os olhos negros de Mirai se transformaram na forma do Manjeki Sharingan. Sentindo a força avassaladora daqueles olhos, a testa de Tobirama franziu profundamente. Pensar que ele possui um olhar tão aterrorizante. Verdadeiramente, os Uchiha nascem amaldiçoados. Das laterais, Hashirama observou a troca em silêncio. Os olhos de Mirai trouxeram de volta memórias de um companheiro há muito perdido. Golpe do deus do trovão voador. Com um grito baixo, Tobirama conjurou uma lâmina de chakra de água rodopiante e desapareceu no ar. Ele reapareceu atrás de Mirai em um instante. Ruído. O som nítido de armas colidindo ecoou. Mirai havia interceptado o ataque de Tobirama com uma lâmina de osso na mão. Reflexos rápidos, comentou Tobirama, sua forma desaparecendo mais uma vez enquanto ele disparava pelo campo de batalha em rápida sucessão. Mais cedo, Tobirama havia plantado os selos do deus do trovão voador por toda a área enquanto lutava contra Sarutobi Hiruzen. Nem mesmo Manjeki Sharingan rastrearia facilmente seus movimentos. Entretanto, para a crescente frustração de Tobirama, Mirai permaneceu parado, desviando sem esforço cada um de seus golpes. Muito lento, Mirai murmurou, estendendo a mão casualmente para o vazio. Antes que Tobirama pudesse reagir, a mão de Mirai agarrou sua garganta como um torno e o jogou no chão com força retumbante. Estrondo. Mirai então conjurou vários espinhos de osso, prendendo Tobirama no chão. Essa era a habilidade do seu Manjeki Sharingan? Tobirama engasgou com os olhos arregalados. Mirai não se incomodou em responder. Em vez disso, ele inscreveu selos nos espinhos de osso antes de cravar um na testa de Tobirama. Eu sempre quis fazer isso com você, Tobirama, disse Mirai friamente, seu tom carregado de ironia. Nascido mal, você diz? Olha quem está falando. Pela primeira vez, Tobirama ficou sem palavras. Ouvir sua própria retórica jogada de volta para ele foi a primeira vez. Enquanto isso, os shinobi de Konoha que assistiam do lado de fora ficaram atordoados. Incrível! Até o segundo Okage, que facilmente dominou Sarutobi Hiruzen, foi derrotado tão facilmente. Mirai-sama é incrível. Existe alguém no mundo shinobi que poderia enfrentá-lo agora? Com Mirai-sama protegendo Konoha, podemos realmente nos sentir à vontade. A admiração deles provocou resmungos irritados de shinobi de outras aldeias. Ei, ninjas de Konoha, não fiquem convencidos tão cedo, um deles zombou. Derrotar Tobirama não significa nada. Vocês ainda têm o deus shinobi para lidar. O lembrete causou arrepios na multidão de Konoha, e o breve alívio deu lugar à ansiedade. O poder esmagador de Hashirama estava em plena exibição. Uchiha Mirai poderia realmente derrotar o portador da Kekkei Genkai de liberação de madeira? No centro da arena, uma voz mecânica ecoou na mente de Mirai. Jin. Parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso a recompensa. Liberação de água. Técnica de bala do dragão de água? Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso satisfeito. Não era a habilidade em si que o excitava, mas a confirmação de que saquear recompensas de shinobi reanimados era de fato possível. Essa realização abriu novas portas. Adquirir o chakra liberação Yang que ele tanto desejava agora parecia ao seu alcance. Se ele pudesse convocar e lutar com Hashirama diariamente, ele logo completaria o liberação Yin Yang, alcançando o poder da criação de todas as coisas. Quando isso acontecesse, seus olhos evoluiriam para o Rinnegan. Enquanto Mirai ponderava seus próximos passos, Hashirama deu um passo à frente. Descendente de Uchiha, é melhor você se preparar, Hashirama disse com um tom sério. Eu não sou tão fácil de lidar quanto Tobirama. Pelo bem de Konoha, por favor, me impeça se puder. O apelo de Hashirama foi recebido com um leve sorriso de Mirai. Não se preocupe, primeiro Okage. Eu também não serei um oponente fácil. Hashirama riu com vontade. Hahaha. Você me lembra dele, verdadeiramente seu herdeiro. Batendo palmas, Hashirama rugiu, estilo madeira, emergência na floresta profunda. Árvores enormes surgiram do chão, criando uma enorme floresta que engoliu Mirai inteira. Mas um instante depois, uma lâmina vermelha de chakra cortou a floresta, destruindo-a por dentro. Emergindo da devastação estava um imponente Susanoo totalmente formado, com suas enormes asas se abrindo atrás dele como as de um deus demoníaco. A visão deixou todos sem palavras.
Até mesmo a famosa liberação de madeira de Hashirama empalideceu em comparação à majestade absoluta do Susanoo totalmente formado. Naquele momento, todos os shinobi presentes compartilharam o mesmo pensamento. Este era um poder divino, inigualável e inflexível. Capítulo 184. Foto. Rachadura. Estrondo. Com um mero pensamento, Mirai quebrou os braços de madeira entrelaçados em seu Susanoo. O Susanoo totalmente formado se erguia imponente, seu tamanho absoluto fazia a arena enorme, projetada para comportar dezenas de milhares, parecer apertada e insignificante. Vendo essa visão familiar, mas avassaladora, Hashirama não conseguiu esconder seu espanto. Tendo passado uma vida inteira preso em rivalidade e camaradagem com Uchiha Madara, ele conhecia o poder do Manjeki Sharingan muito bem. Mas ali estava outro Uchiha, empunhando o que só poderia ser descrito como força divina. E tão jovem, não havia tempo para Hashirama refletir mais. O colossal Susanoo levantou sua perna e pisou fundo com força devastadora. Estrondo. O escudo de madeira criado pela liberação de madeira de Hashirama quebrou instantaneamente. Sem acesso às suas técnicas mais potentes, humano de madeira, dragão de madeira ou as verdadeiras milhares de mãos, Hashirama foi deixado recuando. Uma sombra de seu antigo poder diante do poder avassalador de Mirai. Seu corpo se movia instintivamente, saltando para trás para criar distância. Kamui. Com a ondulação do Sharingan de Mirai, o corpo de Hashirama se dividiu abruptamente em dois, cortado de forma limpa, como se fosse por uma lâmina invisível. Mirai dispensou seu Susanoo, sua forma agora envolta em um chakra dourado e translúcido. Em um instante, ele apareceu diante de Hashirama. Selo. O corpo reanimado de Hashirama pelo Edo Tensei congelou, imobilizado completamente. A batalha havia acabado. Percebendo que sua missão estava completa, Orochimaru desapareceu silenciosamente num piscar de olhos, desativando a técnica Edo Tensei. Tobirama ficou imóvel, sua expressão fria e ilegível enquanto fechava os olhos. Hashirama, no entanto, olhou para Mirai com um olhar de contentamento. Seu nome é Mirai, não é? Hashirama perguntou calorosamente. O clã Uchiha finalmente produziu alguém que pode ser verdadeiramente reconhecido por todos. Sua força é notável e você salvou a vila. Prometa-me isto. Torne-se Hokage. Lidere a vila adiante. Vejo a sombra de um velho amigo em você, ele continuou, sua voz tingida de nostalgia. Continue com as esperanças que ele deixou não realizadas. Mirai sorriu fracamente. Primeiro Hokage, nos encontraremos novamente em breve. Antes que Hashirama ou Tobirama pudessem responder, ambos desapareceram no nada, deixando apenas vestígios de seu chakra. A multidão que observava de longe começou a avançar. Os shinobi de Konoha ficaram em êxtase. Mirai-sama é incrível. Ele derrotou o primeiro e o segundo Hokage tão facilmente. Nem mesmo o primeiro Hokage, com sua liberação de madeira, conseguiu enfrentá-lo. A força de Mirai é realmente divina. Em forte contraste com os jubilosos shinobi de Konoha, os rostos de Onoki, e dos outros eram sombrios. Se o poder de Uchiha Mirai fosse tão avassalador, o mundo ninja inevitavelmente penderia a favor de Konoha. Para as outras vilas, o futuro parecia sombrio. Conforme a multidão se aproximava, Mirai levantou uma mão. A área ficou em silêncio instantaneamente. Seu olhar caiu sobre Hiruzen Sarutobi, ainda preso ali perto. Todas as calamidades de hoje vieram dele, declarou Mirai friamente. Experimentos humanos secretos, perseguindo os heróis da vila, reprimindo os clãs, abusando do poder para ganho pessoal, traindo aliados, sendo duro internamente. Mas covarde externamente, afastando os mais fortes de Konoha, abandonando seu papel como Hokage para se salvar e se apegando hipocritamente à fama. Mirai listou os crimes de Hiruzen, sua voz aumentando a cada acusação. Finalmente, ele se virou para a multidão e exigiu, diga-me, alguém assim merece ser Hokage? Não, não, não. Os shinobi de Konoha gritaram, suas vozes unânimes e fervorosas. Deixando a multidão extravasar sua raiva, Mirai finalmente levantou um único dedo. Uau! Um Rasen Shuriken em miniatura se materializou na ponta de seu dedo, seu tamanho não era maior que o de um olho. Com um movimento de mão, o Rasen Shuriken voou em direção ao rochedo do Hokage à distância. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora destruiu o ar, e o rosto esculpido de Hiruzen Sarutobi foi destruído, deixando apenas escombros para trás. Os shinobi aplaudiram freneticamente. Aquele traidor não merece ter seu rosto no rochedo do Hokage. A voz de Mirai soou acima dos aplausos. Hoje, como líder da força policial de Konoha, eu retiro Hiruzen Sarutobi de seu título de Hokage. Macho, faça-o pagar por todas as vidas que ele destruiu. Em meio aos gritos furiosos da multidão, Mirai arrastou Hiruzen para a plataforma central da arena. Hiruzen abaixou a cabeça, as mãos amarradas atrás das costas, seu silêncio contrastando fortemente com o caos ao seu redor. Ele nunca imaginou que esse dia chegaria, um dia em que perderia tudo, sua dignidade, sua posição, sua reputação. E agora até mesmo seu rosto no rochedo do Hokage havia desaparecido, um símbolo de que todo seu reinado seria apagado da história. Essa dor era muito pior que a morte. Mirai deu um passo atrás dele, erguendo uma lâmina de osso bem alto. Terceiro Hokage, não era seu passatempo favorito pregar seus ideais? Não se preocupe. Vou garantir que seus feitos sejam imortalizados nos livros didáticos da academia. As pessoas vão se lembrar de você, por todos os motivos errados. Hiruzen tremeu. Você é implacável, Mirai. Mas Mirai simplesmente sorriu. Vitória e derrota são tudo o que importa.
Se você tivesse vencido, meu destino não teria sido mais gentil. Agite! A lâmina caiu, cortando a cabeça de Hiruzen. Ela rolou pela plataforma antes de parar na poeira. Seu corpo sem vida desmoronou, com sangue se acumulando abaixo dele. O vilão está morto. Nossa vila só vai ficar mais forte daqui para frente. Por enquanto, assumirei a liderança temporária sobre a vila, anunciou Mirai. Este exame Chunin está oficialmente encerrado. Todos, retornem para suas respectivas casas. À medida que a multidão começou a se dispersar, sua excitação e admiração eram palpáveis. Apenas alguns permaneceram para trás. Shizue Uchiha, Yashi Yuga e um punhado de outros. Yashi estava diante do cadáver de Hiruzen com lágrimas nos olhos. Irmão, eu te vinguei. Depois de dar algumas instruções finais, Mirai os dispensou, deixando a arena vazia, exceto por ele e outra figura, um Fugaku Uchiha encapuzado. Mirai deu um passo à frente, sua expressão fria enquanto se dirigia ao homem mais velho. Fugaku, seus olhos finalmente conseguem ver a verdade agora? Capítulo 185. Não, impossível. Como isso pôde acontecer? Fugaku encarou a cabeça decepada de Sarutobi Hiruzen rolando no chão. Sua expressão se contorceu em descrença enquanto ele murmurava incoerentemente, como um homem que perdeu a cabeça. A cena diante dele não era nada parecida com o futuro que ele havia imaginado. A realidade está bem na sua cara, mas você ainda se recusa a admitir seus erros? Olhe atentamente para o homem diante do qual você uma vez se humilhou como um cão. Ele não só está morto agora, mas seu nome também está manchado para sempre. E nós, os Uchiha, estamos prestes a atingir o auge do poder, prontos para controlar toda Konoha. Ao ouvir as palavras de Uchiha Mirai, uma dor aguda perfurou o coração de Fugaku. Sarutobi Hiruzen estava morto. Shimura Danzo estava morto. Mitokado Mura e Utatani Koharu estavam mortos. Sob a liderança de Uchiha Mirai, os Uchiha não apenas evitaram o estigma de trair a vila, mas também aniquilaram completamente os clãs Shimura, Mitokado e Utatani. Aqueles que antes o oprimiam como uma sombra escura caíram em desgraça, tornando-se a vergonha de Konoha. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como Mirai alcançou um poder tão avassalador? Fugaku não conseguia compreender. O triunfo dos Uchiha sobre a facção Hokage tinha sido inesperadamente simples. Mestre. O atordoamento de Fugaku foi interrompido por uma voz familiar chamando-o. Ele olhou para cima e viu uma bela mulher vestida com um elegante manto preto caminhando em sua direção. Era Mikoto. Ao ver sua esposa pela primeira vez depois do que pareceu uma eternidade, Fugaku não pôde deixar de sorrir levemente. Mas o sorriso desapareceu rapidamente. Ele acabou de ouvi-la chamar alguém de mestre. Para confirmar sua suspeita, Fugaku observou Mikoto se aproximar de Mirai. Ela colocou uma capa luxuosa sobre os ombros de Mirai com cuidado. Mestre, o clima está um pouco frio. Não se deixe resfriar, Mikoto disse suavemente. Mirai beliscou a bochecha de Mikoto de brincadeira, sorrindo enquanto assentia. A interação íntima somada à maneira como Mikoto se dirigiu a Mirai, fez o coração de Fugaku apertar dolorosamente. Mikoto, por que você está fazendo isso? Esse bastardo te forçou? Como esposa do líder do clã, você deveria morrer antes de sofrer tamanha humilhação. Como você pode chamar esse bastardo de mestre? Mikoto zombou friamente. Quem disse que eu fui forçado? Tudo que eu faço é por minha livre vontade. Fugaku cambaleou para trás, descrença estampada em seu rosto. Seu livre-arbítrio? Por que você se rebaixaria desse jeito? O que Itachi e Sasuke vão pensar? O que os outros vão dizer sobre eles? Pela primeira vez, o rosto de Mikoto mostrou uma pitada de raiva. Sua voz tremeu de emoção quando ela retrucou. Foi ele quem salvou Uchiha. Nunca me senti humilhada servindo-o como sua empregada. Pelo contrário, ser sua esposa foi o que realmente me fez sentir envergonhado. E quanto a Itachi e Sasuke, eles se orgulham do fato de que eu sirvo o mestre de perto. Eles têm vergonha de ter seu sangue em suas veias. Eles cortaram laços com você há muito tempo. Você não é digno de ser pai deles. A enxurrada de acusações de Mikoto deixou Fugaku atordoado e indefeso. O desprezo e a condenação dos outros eram uma coisa, mas sua esposa e seus filhos sentiam o mesmo. Essa era a maior humilhação para um homem. Mikoto, você não precisa se explicar para esse homem. Apenas se concentre em me servir, Mirai disse com desdém. Sim, respondeu Mikoto obedientemente. Mirai pegou Mikoto em seus braços e desapareceu com uma técnica de cintilação corporal. Fugaku, deixado para trás, só conseguia imaginar o que eles estavam prestes a fazer. O olhar persistente que Mikoto lançou a Mirai antes de partir foi mais do que suficiente para confirmar isso. Mas ele não podia fazer nada. A sujeira em seu corpo começou a se desfazer quando a técnica Edo Tensei foi desfeita. Fugaku fechou os olhos em humilhação, lágrimas de arrependimento escorrendo pelo seu rosto. Se ele tivesse entrado em contato com Mirai antes, as coisas teriam terminado de forma diferente para ele? Uma brisa suave passou, dispersando os remanescentes do Edo Tensei. Vários corvos levantaram voo, batendo suas asas contra o céu. Cal, cal, cal. Em uma sala distante, Tsunade franziu a testa, sua irritação aumentando ao ouvir o som dos corvos grasnando do lado de fora da janela. Ela bebeu o saquê do copo de um só gole. Estranho. Por que ela se sentiu tão desconfortável hoje? Enquanto ela pensava, a porta se abriu. Uma mulher de cabelos curtos segurando um pequeno porquinho rosa se ajoelhou em frente a Tsunade. Lady Tsunade, bebendo em plena luz do dia de novo? Shizune franziu a testa. Tsunade acenou para ela com uma risada despreocupada. Shizune, qual é o problema?
Shizune suspirou, lançando-se em suas queixas. Gastamos o resto do nosso dinheiro. Os cassinos que devemos estão começando a exigir o pagamento. O estalajadeiro disse que temos 3 dias no máximo para pagar nosso quarto. Os olhos turvos de Tsunade pousaram no porco rosa nos braços de Shizune. Esse seu porco é praticamente humano. Vender ele deve render um bom preço. Assustado, o porco gritou quando Shizune o agarrou protetoramente. Lady Tsunade, você não pode vender Tonton. Tsunade riu com vontade. Relaxa, foi uma brincadeira. Se não podemos ficar aqui, vamos seguir em frente. É o que sempre fizemos. Shizune suspirou. Mesmo se deixarmos a Terra das Águas Quentes, não temos muitos lugares para ir. Você acumulou dívidas por todo o mundo Shinobi. Nós iremos para Konoha, Tsunade interrompeu. Shizune congelou, seus olhos se arregalaram em choque. O quê? Lady Tsunade, você está falando sério? Ela sabia por que Tsunade havia deixado Konoha. A vila estava cheia de memórias dolorosas para ela. Até mesmo a simples menção de Konoha no passado ocasionalmente acendeu uma centelha de intenção assassina no comportamento de Tsunade. Mas agora, Tsunade queria retornar? Por quê? Tsunade tomou outro gole, seus olhos ficando penetrantes. Vou para Konoha prestar homenagem ao meu professor, e ver com meus próprios olhos quem foi capaz de levá-lo a um fim tão trágico. Nas florestas perto de Konoha, Orochimaru pressionou as mãos no chão. Edo Tensei. Com uma nuvem de fumaça, Senju Hashirama e Senju Tobirama foram convocados mais uma vez. Os dois olharam para Orochimaru com espanto. Orochimaru, o que você está tramando dessa vez? Tobirama perguntou cautelosamente. Orochimaru lambeu os lábios, sorrindo sinistramente. Paciência. Alguém está vindo para encontrar vocês dois. Capítulo 186. O sol nasceu lentamente, seus raios atravessando a densa folhagem para formar um pilar de luz na frente de Orochimaru, Hashirama e Tobirama. Pequenos grãos de poeira flutuavam na luz, alguns deles pousando no rosto de um homem vestido casualmente e com uma cabaça pendurada na cintura. Ao ver o homem, Hashirama não pôde deixar de exclamar em choque. Uchiha Mirai? A mente de Tobirama imediatamente lembrou de algo que Sarutobi Hiruzen havia mencionado anteriormente. Uchiha Mirai e Orochimaru estão conspirando. Claro! Um Uchiha naturalmente maligno? Deixe-me lidar com isso sozinho? Antes que Tobirama pudesse terminar, Mirai já havia aparecido na sua frente. Com um movimento rápido, Mirai executou uma técnica de selamento imobilizando Tobirama, e então o jogou pesadamente no chão. Sem hesitar, vários espinhos de osso branco acinzentado surgiram, perfurando as mãos, pernas e cabeça de Tobirama, prendendo-o firmemente ao chão. A técnica do deus voador do trovão, não é? Eu nem conseguia sentir. Ignorando Tobirama, Mirai virou-se para Orochimaru e assentiu. Orochimaru, de agora em diante, as bases experimentais da vila são suas. Obrigado, Mirai-kun. Ao ouvir a conversa, Hashirama finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Vocês dois estão trabalhando juntos? Você é bem cabeça de vento, não é? Mirai respondeu categoricamente. Hashirama não perguntou por que Mirai estava cooperando com Orochimaru. Em vez disso, ele abaixou a voz e perguntou, Mirai, você pode libertar Tobirama? Não. Mirai balançou a cabeça. Eu estava esperando uma chance de fazer isso com ele. Os ombros de Hashirama caíram com a rejeição imediata. Olhando para Tobirama caído no chão, ele não conseguiu evitar repreendê-lo com as mãos nos quadris. Eu disse para você não sair por aí falando seu bordão o tempo todo. Agora, olha só, o karma está batendo a porta. Peça desculpas já. Tobirama bufou, claramente indisposto a prestar atenção em Hashirama. Para ele que havia suportado inúmeras dificuldades, tal humilhação dificilmente valia a pena se preocupar. Mas antes que ele pudesse terminar seu pensamento, Mirai conjurou um trono de areia dourada e sentou-se, apoiando um pé na cabeça de Tobirama. Seu pirralho, como ousa me tratar assim? Eu vou te matar, marque minhas palavras, eu vou te matar. Antes que Tobirama pudesse terminar seu discurso, um monte de areia fechou sua boca. Sempre tão rápido para matar, com um temperamento tão impetuoso, Mirai murmurou. Como esperado do naturalmente maligno Senju, Tobirama se contorceu, protestos abafados escapavam de sua boca coberta de areia. Orochimaru observou a situação de Tobirama sem surpresa. A animosidade do segundo Hokage em relação ao clã Uchiha era bem conhecida. Dadas suas observações anteriores, esse resultado era previsível. Mirai-kun, por que você invocou o primeiro e o segundo Hokage com o Edo Tensei? Orochimaru perguntou sua curiosidade aguçada. Para Kekkei Genkai deles, é claro, Mirai respondeu casualmente. Você conhece minhas habilidades, não é? Os olhos de Orochimaru se arregalaram levemente. Ele não esperava que os poderes de Mirai fossem tão avassaladores que até mesmo Kekkei Genkai do Edo Tensei pudessem ser replicados. Ele assentiu. Eu entendo que seu Mangekyou Sharingan pode copiar Kekkei Genkai, mas por que invocar o segundo Hokage? Ele não tem nenhum. Mirai sorriu, movendo o pé levemente. Por isso, Orochimaru riu. Mirai-kun, você é bem brincalhão. A conversa deles revelou o suficiente para Hashirama e Tobirama perceberem por que Mirai possuía tantos Kekkei Genkai. Era tudo graças ao seu Mangekyou Sharingan. Já que você entendeu meu propósito. O olhar de Mirai se voltou para Hashirama. Vamos começar. Embora ele tivesse acabado de lidar com Tobirama, os dois irmãos não eram realmente inimigos. Sem a animosidade deles, as recompensas diárias do sistema não seriam acionadas.
Agora Mirai estava ansiosa para ganhar poderes de liberação Yang. Hashirama esfregou as mãos animadamente. O pensamento de lutar contra Mirai o lembrou de suas lutas com Uchiha Madara. Estilo de madeira. Jin. Parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso. Físico mais um. Ao ouvir a notificação do sistema, Mirai permaneceu imperturbável. Ele não esperava muito de uma única tentativa, então decepção não estava na mesa. Mirai-kun, você conseguiu o poder que queria? Orochimaru perguntou. Mirai balançou a cabeça. Orochimaru suspirou com pena. Parecia que a habilidade Mangekyou Sharingan de Mirai não tinha garantia de ativação. Mirai desabafou sua frustração chutando Tobirama. Isso é tudo culpa sua, seu Senju Tobirama naturalmente maligno. Tobirama revirou os olhos internamente. Como isso foi culpa dele? Hashirama tinha uma expressão desamparada. Ele sempre se sentiu culpado pelo Uchiha, então o estado atual de Tobirama não o irritou. Mirai-kun, devo desfazer o Edo Tensei? Orochimaru perguntou. Não precisa, respondeu Mirai. Reinvocá-los toda vez exigiria novos sacrifícios. Como ele não sabia quando receberia a recompensa desejada, manter Hashirama na forma Edo Tensei era mais prático. Orochimaru assentiu, abstendo-se de mais perguntas. Com seu controle, os dois Hokage não poderiam causar problemas. Hashirama sentou-se de pernas cruzadas no chão, olhando para Mirai. Mirai, você pode me dizer o que aconteceu depois que eu morri? As palavras de Hiruzen o abalaram, trazendo de volta memórias dos avisos de Madara. Ele queria saber, seu sistema realmente causou tanto dano? Mirai recostou-se em seu trono dourado, apoiando o queixo em uma das mãos. Hashirama, todos os problemas do futuro vêm do sistema que você criou. Capítulo 187. O sistema que estabeleci só trouxe problemas para as gerações futuras? Ao ouvir as palavras de Mirai, Hashirama ficou momentaneamente atordoado. Embora pelas ações de Hiruzen ele pudesse perceber que o sistema de Vila Ninja que ele havia criado poderia ter falhas, ele não imaginou que isso levaria a problemas tão generalizados. A expressão de Hashirama ficou séria. Mirai, você pode explicar isso com mais detalhes? Vendo a descrença de Hashirama, Mirai respondeu calmamente. Por que você não me conta primeiro o motivo inicial pelo qual fundou o sistema de vilas ninjas? Ao ouvir isso, uma expressão nostálgica apareceu no rosto de Hashirama. Depois de um momento de silêncio, ele começou a falar lentamente. Eu nasci no período dos estados combatentes, quando os ninjas operavam em facções baseadas em clãs, constantemente em guerra uns com os outros. Naquela era caótica, os clãs lutavam arduamente para garantir a conclusão das missões. Muitas vezes, até crianças de apenas 10 anos eram enviadas para matar ou serem mortas por inimigos. Vários dos meus irmãos mais novos morreram em tais vinganças. Tobirama foi o único que sobreviveu. Hashirama suspirou profundamente. Percebi logo cedo que em tal ambiente, o ódio só iria se perpetuar, e a matança nunca terminaria. Eu estava determinado a mudar tudo. Então conheci o Uchiha Madara. Madara compartilhava meus ideais, nós dois queríamos acabar com esse caos sem fim. Nosso objetivo compartilhado nos tornou amigos próximos. Nesse momento, um leve sorriso apareceu no rosto de Hashirama, mas ele logo continuou. À medida que ficamos mais fortes, Madara e eu usamos nosso poder para acabar com o caos e estabelecer a primeira vila ninja, Konogakakuri. Depois que Konoha foi fundada, outras nações seguiram o exemplo. Iwagakuri, Sunagakuri, Kerigakuri, Komogakuri. Graças aos meus esforços, as aldeias assinaram tratados de paz. Exatamente como eu havia imaginado, os clãs abandonaram suas rixas e alcançaram uma paz genuína. Até minha morte não houve guerra novamente. Um olhar de arrependimento cruzou o rosto de Hashirama. É uma pena que Madara mais tarde tenha desenvolvido pensamentos equivocados e quisesse destruir Konoha com suas próprias mãos. Após terminar, Hashirama olhou para cima. Mirai, essa era minha intenção original. Agora, qual é sua avaliação? O tom de Mirai permaneceu frio. Você disse que a paz realmente chegou depois que você estabeleceu o sistema de Vila Ninja? Hashirama assentiu orgulhosamente. Está certo. Ridículo. Mirai zombou. Escute o que aconteceu depois da sua morte. Pouco tempo depois que a notícia de sua morte se espalhou, a primeira grande guerra ninja eclodiu. Até hoje, o mundo ninja passou por 3 grandes guerras ninja durante as quais as aldeias atacaram umas às outras, causando inúmeras baixas. Os intervalos entre essas guerras eram de apenas algumas décadas. Quase todas as novas gerações de ninjas nasciam na guerra. Hashirama ficou visivelmente chocado. 3 grandes guerras ninja? Como isso é possível? Eu deliberadamente distribuí as 9 bestas com cauda uniformemente entre as aldeias para manter o equilíbrio. O tom de Mirai ficou gelado. É exatamente por isso que Madara se separou de você. Ele viu tudo muito antes de você. A chamada paz no mundo ninja foi mantida apenas pelo seu poder avassalador. Ninguém pode alcançar a verdadeira igualdade. As terras férteis de Konoha sempre tentaram outras vilas que lutavam em territórios áridos. Suas tentativas de equilibrar o poder entre as aldeias só lhes deram confiança para travar a guerra. Então, no momento em que você morreu, aquelas vilas, observando Konoha com avidez, começaram guerras imediatamente. O que antes eram vinganças de clãs se transformaram em conflitos entre aldeias e nações. A guerra não desapareceu, ela cresceu a uma escala inimaginável no período dos estados combatentes. Até Tobirama foi vítima disso. Sua esperança de proteger crianças do campo de batalha também não foi cumprida. Crianças de 5 e 6 anos ainda empunham kunai e lutam contra inimigos.
Mas como a guerra não era mais baseada em clãs, essas crianças frequentemente não tinham proteção. A maioria se tornou nada além de bucha de canhão. Hashirama se virou para Tobirama, que silenciosamente assentiu em confirmação. Percebendo que todas as palavras de Mirai eram verdadeiras, o queixo de Hashirama caiu em descrença. Ele pensou que tinha considerado tudo. Nunca imaginou que o mundo ninja cairia em tal estado após sua morte. Vendo o silêncio de Hashirama, Mirai continuou. Agora vamos discutir os problemas internos das aldeias. Os clãs não abandonaram verdadeiramente seu ódio. Eles continuaram a abrigar profunda hostilidade em relação ao clã Uchiha. Após sua morte, Tobirama se tornou o segundo Hokage através do sistema de votação Jonin que você estabeleceu. Sob sua liderança, a vila promulgou políticas que ostracizaram e isolaram o clã Uchiha. Simultaneamente, em busca de maior poder, a vila secretamente conduziu experimentos humanos. Antes da morte de Tobirama, ele nomeou diretamente Hiruzen Sarutobi como terceiro Hokage. Mirai levantou uma sobrancelha. Em apenas 2 sucessões de Hokage, seu sistema de votação Jonin supostamente justo foi reduzido a uma farsa. Quanto ao que Sarutobi fez depois de assumir o cargo, você já deve saber. Escândalo após escândalo atormentava Konoha. Mirai apontou para Hashirama, sua voz fria. Seja no mundo ninja em geral ou dentro da própria vila, suas políticas não trouxeram nada além de problemas. Hashirama não conseguiu deixar de relembrar suas discussões com Madara de anos atrás. Naquela época Madara lhe disse muitas coisas semelhantes. A diferença era que tudo que Mirai mencionou já havia acontecido. Hashirama olhou para Mirai com uma expressão grave. Mirai, você pode compartilhar seus pensamentos? Sobre como alcançar a paz no mundo ninja, você deve ter suas próprias ideias. Mirai riu. É simples. Eu mesma governarei o mundo ninja inteiro. Enquanto o mundo ninja estiver unificado sob um único império, uma nação grande e unificada, onde as escritas sejam unificadas, as trilhas sejam padronizadas, os pesos e medidas sejam consistentes, e as normas sociais sejam alinhadas, com força absoluta como base e ideologia unificada como pedra angular. Só então a verdadeira paz chegará ao mundo ninja. Ao ouvir a visão de Mirai, Hashirama e Tobirama ficaram atordoados com os olhos arregalados de choque. Roteiros unificados, trilhas padronizadas e medidas consistentes, normas alinhadas? Até mesmo esses veteranos experientes que viveram a vida e a morte, sentiram o sangue ferver com as palavras de Mirai. Hashirama e Tobirama trocaram olhares, cada um lendo os pensamentos do outro. Este jovem Uchiha Mirai parecia possuir ambições muito além de sua imaginação. Capítulo 188. Olhando para as expressões de espanto dos dois diante dele, Uchiha Mirai riu baixinho. Qual é o problema? Tem algo que você queira dizer? Hashirama e Tobirama saíram do seu transe. Hashirama olhou para Mirai, uma onda de emoções complexas tomando conta dele. Com apenas algumas palavras simples, Mirai pintou uma grande visão na mente de Hashirama, uma visão tão profunda que estava além de seu alcance. Pela primeira vez, Hashirama sentiu que, comparado a Mirai, sua própria perspectiva era estreita e superficial. Depois de pensar um pouco, no entanto, ele não pôde deixar de perguntar. Mirai, você está planejando unificar todo o mundo Shinobi? Mirai assentiu. Está certo. Hashirama hesitou, seu tom tingido de preocupação. Quando estabeleci o sistema de vilas ocultas, tive que matar inúmeras pessoas para atingir meu objetivo. Se você pretende unificar todo o mundo Shinobi, ainda mais sangue não será derramado? Como alguém que viveu isso pessoalmente, Hashirama entendia muito bem a resistência que se enfrenta ao tentar quebrar um sistema antigo. Os olhos de Mirai abaixaram-se levemente. Em um tom calmo, ele respondeu, não resultará em mais mortes do que as últimas 3 guerras Shinobi combinadas. Ao ouvir isso, Hashirama ficou em silêncio. Como idealista, ele ficou profundamente abalado pelas duras realidades apresentadas por Mirai. Uma vida inteira lutando pela paz culminou em uma conclusão tão amarga. Uma sensação de derrota sem precedentes consumiu Hashirama. Se ao menos ele tivesse tido mais disposição para se comunicar com Madara naquela época. Com um suspiro pesado, Hashirama abaixou a cabeça em arrependimento. Enquanto isso, Tobirama, que estava se debatendo no chão, soltou grunhidos abafados de frustração. Mirai removeu a mordaça de areia dourada da boca de Tobirama e perguntou, o que você quer dizer? Tobirama zombou. Sua grande visão não passa de uma ilusão passageira. Mesmo que você tenha o poder de atingir sua ambição, como pode garantir que tal sistema perdure? Como você pode garantir que os futuros líderes não desencadearão guerras ainda maiores com base em seus próprios caprichos? Como você garantirá que eles terão a mesma força que você para manter o controle do mundo Shinobi? Basta olhar para Konoha. É um exemplo vivo. Se alguém como Hiruzen Sarutobi voltar ao poder, que bem qualquer sistema fará? A mente afiada de Tobirama identificou rapidamente as falhas no plano de Mirai, mesmo após o choque inicial. Mirai esperou calmamente que Tobirama terminasse antes de responder com um leve sorriso. Você terminou? Tobirama grunhiu, claramente irritado. Mesmo quando ele enfrentou Uchiha Madara, ele não encontrou alguém tão irritante quanto esse jovem. Já que você perguntou com tanta sinceridade, explicarei gentilmente. O tom de Mirai era casual quando ele continuou. Assim como Hashirama em seu tempo, enquanto eu possuir o poder de esmagar toda a oposição, minha visão se tornará realidade. Uma nação unificada será estabelecida, e eu serei o único imperador do mundo Shinobi, governando tudo. Quanto às preocupações com líderes como Hiruzen Sarutobi, Mirai riu. Eu serei o único imperador do mundo Shinobi. Eu sou eterno.
Eu me sentarei no trono, supervisionando tudo. A luz do sol refletia no trono de areia dourada abaixo de Mirai, lançando um brilho radiante que dava ao seu comportamento lânguido uma qualidade quase etérea. Suas palavras indiferentes deixaram Hashirama e Tobirama em silêncio mais uma vez. De repente a clareza tomou conta deles. Claro, se a imortalidade pudesse ser alcançada, todas as suas preocupações deixariam de existir. Mas, a voz de Tobirama era sombria quando ele perguntou: você pode realmente alcançar a imortalidade? E mesmo se você puder, como você garantirá que permanecerá o mais forte ao longo dos anos sem fim? Mirai apontou para os olhos dele, cujos padrões intrincados e ameaçadores exalavam um ar de poder avassalador. Esses meus olhos podem alcançar qualquer coisa, Mirai respondeu confiante, embora silenciosamente acrescentasse em sua mente. Você nunca poderá compreender a extensão do meu potencial. Com isso, Mirai perdeu o interesse em continuar a conversa. Ele se levantou e se virou para sair. Antes que eu solte o Edo Tensei, você pode explorar a vila se quiser. Mas lembre-se, use o jutsu de transformação. Não cause problemas. Tobirama abriu a boca para protestar, mas uma melodia assustadora chegou aos seus ouvidos, lembrando as lágrimas de antigamente. Cemitério Memorial dos Heróis de Konoha. Ao entrar pelos portões, 4 estátuas realistas imediatamente apareceram. A estátua central retratava um velho frágil. Ao lado dele estava um shinobi enfaixado e de aparência ameaçadora. À esquerda e à direita deles havia estátuas de uma velha gorducha e de um ancião magro e de óculos. Todos os 4 se ajoelharam diante das lápides no cemitério, com suas posturas congeladas para sempre em reverência. Placas adornavam cada estátua, gravadas com texto denso. A placa central trazia as palavras gritantes: 10 pecados. Uma mulher vestindo um manto verde chá com kanji para jogo bordado nas costas aproximou-se das estátuas. Ela tinha cabelos dourados presos em rabos de cavalo baixos, e enquanto caminhava, o peso em seu peito balançava a cada passo. A mulher, cuidadosamente afastando os ovos podres e os vegetais murchos espalhados diante da estátua central, permaneceu em silêncio, em contemplação. Momentos depois, um homem alto, musculoso e com cabelos brancos entrou no cemitério. Surpreso ao vê-la, ele gritou: Tsunade, você voltou? Tsunade levantou o olhar levemente, só prestando homenagem ao sensei. O homem Jiraiya notou as palavras na placa. Seus punhos se cerraram enquanto seu chakra aumentava incontrolavelmente. Antes que ele pudesse agir, uma voz zombeteira soou: não destrua nada. A menos, é claro, que você queira que a vila inteira o despreze. Virando-se para ver o recém-chegado, Jiraiya cerrou os dentes e cuspiu cada palavra. Oh Orochimaru, como você ousa aparecer aqui? A voz rouca de Orochimaru continha um sorriso malicioso enquanto ele estendia a língua para lamber sua bochecha. Jiraiya, você não estava sempre tentando me trazer de volta para Konoha? Bem, aqui estou eu. Tsunade e Jiraiya congelaram em uníssono. O que você quer dizer? Eles perguntaram. Orochimaru gesticulou em direção à estátua de Hiruzen Sarutobi. Por livrar a vila de tamanha calamidade, Mirahiko me perdoou. É claro que não posso me mostrar em público. Jiraiya riu friamente. Não importa quem esteja no comando, a vila nunca muda. Ele se virou para sair, seu interesse no reencontro perdido. Ele tinha uma profecia a cumprir. Somente a criança da profecia poderia mudar este mundo shinobi podre. Após a partida de Jiraiya, Orochimaru olhou para Tsunade. Você não vai embora? Tsunade zombou. Eu sou a princesa do clã Senju. Konoha é meu lar. Por que eu deveria ir embora? Com um sorriso malicioso, Tsunade respondeu. Falando nisso, Orochimaru, você poderia me apresentar o Uchiha Mirai? Capítulo 189. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Força sobre-humana. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Chakra mais 1. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Corpo do clã Senju. Quando Orochimaru levou Tsunade para encontrar Mirai, esta estava lutando contra Senju Hashirama em uma luta de puro taijutsu. Nenhum deles usou ninjutsu ou Kekkei Genkai, foi uma troca direta de socos e chutes. Parado ali perto, com os braços cruzados, Tobirama observava casualmente, cantarolando uma melodia desconhecida em voz baixa. Estrondo. Com o estrondo retumbante, o corpo de Hashirama se despedaçou com um soco de Uchiha Mirai. Mirai, você é realmente incrível. Sua força agora é nada menos que aterrorizante, Hashirama comentou, seu corpo se regenerando rapidamente enquanto ele falava, seu tom cheio de admiração. Dias de treinamento com Mirai lhe ensinaram uma coisa. Uchiha Mirai era um talento que o mundo ninja nunca tinha visto antes. Com tanto poder avassalador, os objetivos de Mirai estavam fadados a se tornar realidade. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada, físico mais 1. Ao ouvir a notificação do sistema, a expressão de Mirai permaneceu inalterada. Embora não tivesse recebido a recompensa que mais desejava, ele ainda havia ganhado muito treinando com Hashirama. Força sobre-humana era apenas o começo. O corpo do clã Senju tinha sido o prêmio mais satisfatório até agora. Ele já havia saqueado o corpo do clã Uzumaki de Kushina e agora tinha o corpo Senju também. Combinado com a afinidade energética natural de Jugo e o Shikotsumiaku do clã Kaguya, Mirai sentiu que estava a apenas um passo de alcançar o corpo sábio perfeito. Mirai-kun, espero não estar interrompendo? A voz rouca de Orochimaru interrompeu os pensamentos de Mirai e o trouxe de volta à realidade. Olhando para cima, o olhar de Mirai mudou para a mulher loira parada ao lado de Orochimaru.
Sua figura era voluptuosa, como a colheita madura do outono, exalando um encanto único. Sua pele clara era tão pálida quanto a neve, acentuando seu pescoço gracioso e sua postura de cisne. Acima da clavícula, seus lábios rosados, nariz pontudo e olhos ardentes completavam a imagem marcante. Espera, por que ela parecia tão brava? Enquanto Mirai ainda estava confusa, Tsunade cerrou os dentes e gritou: "Seu pequeno punk, para onde você está olhando?" Mirai fez beicinho desdenhosamente. "TCH, tudo bem, não vou olhar." Ele baixou o olhar, mas deixou que seus olhos se demorassem nos tornozelos e dedos finos dela, um leve rubor vermelho acrescentando um toque encantador à sua pele clara. Mirai não era exigente. Ele simplesmente tinha um olho para a beleza. Tsunade percebeu que o olhar dele estava se deslocando para baixo, e sua expressão ficou estranha. Embora Mirai agora estivesse olhando para um ponto aparentemente inócuo, ela não conseguia se livrar da sensação de que ainda estava sendo observada. Orochimaru aproveitou o momento para apresentá-la. "Mirai, está é Tsunade, minha antiga companheira de equipe." Mirai já havia adivinhado sua identidade, então ele simplesmente assentiu indiferentemente. Parados ali perto, Hashirama e Tobirama congelaram em choque, com as bocas abertas. "Tsunade? Você é Tsunade." Os olhos de Tsunade se arregalaram quando ela olhou mais de perto. "Avô." Segundo tio-avô, Hashirama e Tobirama abriram sorrisos largos, andando até ela e dando tapinhas em sua cabeça. "Pequena Tsunade, você cresceu tanto." "Ha ha ha." Hashirama riu com vontade. Ao ouvir sua risada calorosa, os olhos de Tsunade ficaram vermelhos. "Avô, o clã Senju, Navaki, eles são todos." Hashirama suspirou profundamente. "Tsunade, está tudo no passado. As coisas vão melhorar." Até Tobirama, que era tipicamente reservado, não conseguiu deixar de amolecer. "Foi um erro meu. Minhas ações naquela época foram muito extremas." Tsunade balançou a cabeça e mudou rapidamente de assunto. "Avô, segundo tio-avô, por que vocês estão aqui?" Tobirama bufou. "É tudo por causa desse maldito, desse pirralho Uchiha." Hashirama riu. "O Mangekyou Sharingan de Mirai tem uma habilidade única. Estamos ajudando-o a ficar mais forte." Tsunade entendeu imediatamente. Ela tinha ouvido rumores sobre a habilidade de Uchiha Mirai de copiar até mesmo o Kekkei Genkai. Então, ele deve estar atrás do poder da liberação de madeira. Mas mesmo assim, usar tais métodos era inaceitável. "Uchiha Mirai, como você ousa perturbar os mortos desse jeito?" Tsunade disse friamente. Antes que Mirai pudesse responder, Hashirama interrompeu. "Tsunade, é tudo voluntário. Mirai resgatou Konoha de Sarutobi Hiruzen. Mostre a ele algum respeito." Não convencida, Tsunade olhou feio para Mirai. Afinal, esse era o mesmo pirralho lascivo que a tinha cobiçado no momento em que se conheceram. Por que ela deveria ser educada? Vendo o desafio em seus olhos, Mirai sorriu. Agressiva. É isso que o torna interessante. "Diga-me, Tsunade, o que aconteceu com você todos esses anos?" Hashirama perguntou, sentado de pernas cruzadas. Tendo passado um tempo com Mirai, ele conhecia a rotina do garoto. Uma briga por dia era o suficiente. O resto do tempo, eles estavam livres. Tsunade era sua neta amada. Ele estava ansioso para ouvir sobre a vida dela após sua morte. Encorajada por Hashirama, Tsunade contou suas aventuras, destacando os destaques. Quando ela mencionou suas façanhas no jogo, que lhe renderam o apelido de Ovelha Gorda, nos cassinos do mundo ninja, Hashirama caiu na gargalhada. "Você realmente é minha neta. É exatamente como eu." Tsunade suspirou, sem saber por que ele estava tão orgulhoso disso. Observando o alegre reencontro, Mirai e Orochimaru saíram silenciosamente, não querendo atrapalhar o momento. "Mirai-kun", disse Orochimaru, "estarei muito ocupado em breve. Se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato." Com acesso aos equipamentos avançados e materiais raros de Konoha, Orochimaru estava ansioso para mergulhar em sua pesquisa. Mirai assentiu com um sorriso. "Os suprimentos de laboratório são suficientes? Devo pegar um equipamento mais avançado para você?" Orochimaru riu. "Mirai-kun, já é mais do que suficiente. Nunca tive recursos tão abundantes antes. Me avise se precisar de alguma coisa", respondeu Mirai. "Entendido." Depois de se separar de Orochimaru, Mirai foi em direção ao escritório do Hokage. De longe, ele avistou uma mulher vestida de freira esperando do lado de fora. Ao vê-lo se aproximar, ela pareceu visivelmente animada. "Mirai-sama." "Non? O que te traz aqui?" Mirai perguntou, levantando uma sobrancelha. Non Yakushi ajustou seus óculos e curvou-se levemente. "Senhor Mirai, posso pedir sua ajuda com uma coisa?" Mirai olhou para o céu e assentiu. "Já está na hora do jantar. Vamos conversar durante uma refeição." "Sim, claro." Enquanto Mirai caminhava à frente, Non a seguia rapidamente com um olhar cheio de esperança. Capítulo 190. Dentro do izakaya. Mirai deu uma mordida em um espeto grelhado e falou casualmente. "Não, como vai o orfanato? Tenho andado um pouco ocupado ultimamente, então não tive tempo de dar notícias." Ouvindo isso, Yakushi Nono respondeu rapidamente. "Mirai-sama, graças a você, o orfanato está indo muito melhor do que antes. Muitas crianças encontraram empregos e se integraram com sucesso em Konoha. Isso tudo é por sua causa. Você está administrando a vila inteira agora, então deve ter inúmeros assuntos para resolver. Por favor, não se sinta mal pelo orfanato." Sob o controle opressivo de Danzo Shimura, o orfanato já havia oscilado à beira do desespero. Para Danzo, as crianças eram pouco mais do que possíveis recrutas da raiz, e aquelas sem potencial ninja eram tratadas como recursos descartáveis.
Se não fosse por Mirai ter eliminado os flagelos da vila, Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura, o orfanato poderia ter caído em um abismo ainda mais sombrio. Pensando nisso, Yakushi Nono levantou seu copo sinceramente. Mirai-sama, um brinde a você. Ela engoliu a bebida de uma só vez, suas bochechas tingidas com um tom rosado. Seu olhar em direção ao Uchiha Mirai ficou mais suave, um traço de atordoamento evidente em sua expressão. Mirai parecia ainda mais bonito do que antes. Nono sentiu tudo isso muito surreal. Ela nunca imaginou que um dia compartilharia uma refeição com uma figura tão lendária. Apesar da vasta disparidade em seus status, ela não conseguia suprimir o desejo de forjar uma conexão com ele. Mirai encheu seu copo novamente e falou, não, já que o orfanato está funcionando bem, o que te traz aqui para me ver desta vez? A expressão de Nono escureceu um pouco com a pergunta. Ela tomou um gole de sua bebida e disse suavemente, vim pedir sua ajuda para encontrar um lugar para Kabuto aprender ninjutsu. Você mencionou antes que ele é talentoso, e que seu sonho é se tornar um ninja. Mirai coçou o queixo pensativamente. Bem. Nono ficou tenso imediatamente. Mirai-sama, há algum problema? Mirai balançou a cabeça. Não é realmente um problema. O laboratório de Konoha está sendo reconstruído no momento. Eu estava pensando em colocar Kabuto lá e treiná-lo como pesquisador. Os olhos de Nono se arregalaram. Seu rosto se iluminou de alegria. Você está falando sério? Mirai assentiu. Claro. A única questão é se Kabuto vai concordar. Nono respondeu sem hesitar, não se preocupe. Kabuto definitivamente concordará. Tornar-se um pesquisador era muito melhor do que ser um ninja. Os benefícios generosos à parte, simplesmente evitar os perigos do campo de batalha e trabalhar em um ambiente seguro já era um sonho para muitos. Alegre pela decisão de Mirai, Nono levantou seu copo ansiosamente novamente. Mirai-sama, outro brinde. Você é realmente uma pessoa gentil. Mirai sorriu fracamente. Já que um zelador Nono veio até mim pessoalmente, naturalmente tenho que fazer o meu melhor. O coração de Nono batia incontrolavelmente com suas palavras. Parecia que a gentileza de Mirai para com ela era excessiva, dada a diferença em seus status. A atmosfera ficou pesada com emoções não ditas. Eles ficaram no izakaya até tarde da noite. Quando finalmente saíram para as ruas silenciosas, Mirai apoiou um Nono ligeiramente embriagado. Está tarde, e você estava bebendo. Deixe-me levá-la para casa, disse Mirai, sua mão afirmando na cintura. Sentindo o calor do seu toque, Nono assentiu docilmente. No portão do orfanato, o calor em sua cintura desapareceu, e Nono estremeceu levemente no ar frio da noite. Está frio. Entre logo, disse Mirai, com a voz gentil. Observando o Nono que sempre se dedicara ao orfanato, sentiu uma sensação estranha e desconhecida agitando seu coração. Era como se ela tivesse se tornado uma mariposa atraída por uma chama ardente, incapaz de resistir ao seu fascínio. Alimentado pelos efeitos persistentes do álcool, Nono de repente abraçou Mirai com força. Você pode não ir embora hoje à noite? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Ao ouvir seu suave apelo, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. A lua crescente pairava no céu escuro como se estivesse escutando aquele momento de silêncio. Na manhã seguinte, sob o olhar de Nono, Uchiha Mirai deixou o orfanato com Kabuto. Sentindo sua relutância não dita, Kabuto se virou e acenou. Não se preocupe, eu a visitarei com frequência. Nono permaneceu em silêncio, com os olhos fixos nas figuras que se afastavam e os pensamentos em outro lugar. Estranho. O que há de errado com a mãe hoje? Kabuto murmurou intrigado. Eles logo chegaram a uma parte isolada da vila. Orochimaru, deixarei essa criança aos seus cuidados, disse Mirai. Ele tem grande potencial em pesquisa. Ele será um assistente inestimável para você. Orochimaru levantou uma sobrancelha, intrigado. Receber tantos elogios de Mirai sugeria que o garoto era extraordinário. Kabuto, enquanto isso, estava atordoado. Ele não conseguia entender por que Orochimaru estava ali. Mirai deu um tapinha na cabeça de Kabuto. De agora em diante, você é o assistente de Orochimaru. Trabalhe duro e prove seu valor. Não me decepcione. Kabuto assentiu atordoado. Eu entendo. Um senso de propósito brotou dentro dele. A vida parecia estar melhorando a cada dia. Agora ele não só tinha um nome, mas também uma identidade única. Tudo bem, tenho outros assuntos para resolver. Vou me retirar. Depois de se despedir, Mirai foi até onde Hashirama e Tobirama o aguardavam. Mirai, eu estava esperando por você. Hashirama gritou com uma risada calorosa. Cerrando os punhos, Mirai respondeu, vamos lutar. Se seus esforços até agora não fossem suficientes, ele continuaria se esforçando ainda mais.